Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e, se o chamares, não te darão resposta. Dirás, então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, quero começar com uma imagem simples, mas que nos provoca profundamente. Imagine-se em uma estrada, caminhando, mas de repente você percebe que a direção que está seguindo não leva a lugar algum. As placas de sinalização estão lá, mas você as ignora, sem entender o que realmente está acontecendo. À medida que caminha, o caminho se torna cada vez mais estreito, mais solitário e, eventualmente, o leva a um beco sem saída. Como você se sentiria? Frustrado? Desorientado? Talvez até perdido? Essa imagem nos ajuda a entender as leituras de hoje. Elas falam diretamente sobre o risco de caminhar por um caminho de autossuficiência, de ignorar os sinais de Deus e de confiar em nossos próprios juízos e prazeres, sem prestar atenção no que Deus realmente nos pede. Em Jeremias, o profeta nos fala com firmeza sobre a necessidade de ouvir a palavra de Deus e seguir sua vontade. Já no Evangelho de Lucas, vemos um confronto entre Jesus e aqueles que, cegos em seu orgulho, rejeitam os sinais de Deus, oferecendo desculpas e justificativas para sua falta de fé. No livro de Jeremias, Deus fala ao povo de Israel com palavras fortes: obedecei a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que vos ordenar, para que vos vá bem. Mas, infelizmente, o povo de Israel estava longe de seguir esse conselho. Eles haviam se afastado de Deus, e, apesar de Ele ter lhes dado toda a orientação necessária, preferiram seguir os seus próprios caminhos, cheios de idolatria, injustiça e desobediência. Essa advertência de Jeremias ressoa profundamente para nós também. Muitas vezes, preferimos confiar em nossa própria sabedoria, em nossos próprios julgamentos, sem ouvir o que Deus nos diz. Quando estamos enfrentando dificuldades,
Parece mais fácil procurar soluções rápidas e satisfatórias, como se pudéssemos resolver tudo por nossa própria força. No entanto, Deus nos chama para a obediência, não como uma forma de restrição, mas como um caminho de verdadeira liberdade. A palavra de Deus não é uma prisão, mas um convite para caminhar em direção à verdadeira paz e à verdadeira felicidade. O profeta nos lembra que, por nossa obstinação e desobediência, acabamos nos afastando de Deus e nos colocando em um caminho de destruição. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos oferece uma esperança. A obediência à palavra de Deus nos levará à vida. Não importa o quão distantes tenhamos nos afastado, ainda há tempo para voltar, ainda há chance de recomeçar. Deus não nos abandona, mas nos chama constantemente para um retorno ao seu amor. Agora, vamos para o Evangelho de Lucas, onde encontramos um momento de confronto entre Jesus e alguns fariseus. Jesus está curando um homem possuído por um demônio, e as pessoas começam a se maravilhar com o milagre. No entanto, alguns, em vez de reconhecerem a obra de Deus, acusam Jesus de estar expelindo demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. O que isso nos diz sobre a natureza humana? Às vezes, quando Deus age de forma extraordinária em nossas vidas, em vez de reconhecermos seu poder, procuramos explicações lógicas e até buscamos racionalizar o inquestionável. Preferimos continuar em nossa zona de conforto, onde não temos que mudar nada, do que permitir que a graça de Deus nos transforme. Jesus, com uma sabedoria profunda, responde a essas acusações. Ele afirma: se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, então os filhos de vocês, por quem os expulsam? Com isso, Jesus revela a incoerência do raciocínio deles e aponta para a realidade de que o poder de Deus se manifesta, e quando ele age, é para restaurar e libertar. Quando rejeitamos esse poder, estamos, na verdade, rejeitando a própria salvação. E é aqui que a metáfora se torna clara. Como podemos esperar que um reino dividido permaneça em pé? Jesus nos alerta para a incoerência das nossas ações. Quando estamos divididos, não podemos ser fortes. A unidade com Deus é a base da nossa força. Mas, ao rejeitar a sua ação, ao não permitir que Ele entre em nossas vidas e nos transforme, estamos permitindo que o caos tome conta de nossos corações. Nosso coração, queridos irmãos, é como um lar. Se não deixarmos que Deus entre e arrume a bagunça, o mal continuará a dominar. Jesus fala sobre um espírito imundo que sai de uma pessoa e vai para lugares áridos, e ao voltar, encontra a casa limpa, mas vazia. Se não preenchermos nosso coração com a presença de Deus, estaremos sempre à mercê de novos males. É a nossa escolha. Podemos deixar que Deus entre e nos preencha, ou podemos continuar, de maneira egoísta e orgulhosa, rejeitando sua presença. Agora, como podemos aplicar essa lição em nossas vidas? Primeiro, precisamos examinar nossas próprias atitudes e escolhas. Estamos seguindo o caminho de Deus, ouvindo sua voz, ou estamos tentando ir pelas nossas próprias forças, ignorando os sinais e a sabedoria que Ele nos oferece? Talvez seja a hora de fazer um exame de consciência, de olhar para as áreas de nossas vidas que precisamos entregar ao Senhor. O que estamos segurando com mãos fechadas? Quais partes da nossa vida ainda estão longe de Deus? Em segundo lugar, devemos lembrar que, assim como Jesus expulsou o demônio com seu poder divino, Ele também nos dá o poder de expelir os males em nossas vidas. Através da oração, da penitência, dos sacramentos, podemos limpar a nossa casa interior, permitindo que o Espírito de Deus faça sua morada em nós. Não basta apenas limpar a casa e deixá-la vazia. Precisamos preenchê-la com a presença de Deus, com sua paz, sua graça e sua luz. Por fim, Jesus nos convida à unidade. Quando estamos unidos com Ele, estamos unidos uns aos outros. A divisão, o rancor, o pecado, essas são as forças que enfraquecem a nossa comunidade. Quando rejeitamos Deus, rejeitamos a unidade e, com isso, nossa força espiritual. A verdadeira união com Deus se reflete em nossa união com nossos irmãos e irmãs. Se estamos dispostos a seguir a palavra de Deus, a obedecer a sua voz, nossa vida será transformada. E, como resultado, nossa comunidade será mais forte,
mais viva e mais cheia do amor de Cristo. Vamos terminar com uma oração de entrega. Senhor, sabemos que somos frágeis e muitas vezes escolhemos caminhos que nos afastam de Ti. Pedimos que, hoje, Tu entres em nossos corações e os purifiques, que possas nos dar a força de seguir Teus caminhos. Livra-nos de toda divisão e nos torna mais unidos em Ti e uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Que cada um de nós saia deste lugar com o coração aberto, pronto para seguir a palavra de Deus, para ser transformado pela sua graça e para ser luz no mundo. Deus nos abençoe e nos guarde. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.